Atenção, este programa é uma produção independente. Todo conteúdo, informações e opiniões nele expressas são de total responsabilidade de seus idealizadores. No ar, Planetung. Saudações, camaradas otakus, nerds, geeks, gamers e ouvintes em geral. Aqui quem fala é o Russo e esse é o nosso primeiro Planetung, transmitido pela web rádio Agita Planeta e postado no nosso canal de YouTube, Russo TV. Bom, no nosso programa vamos falar de tudo relacionado ao universo nerd, anime, cartoon, mangá, comics, tokusatsu, séries, cosplay, RPG e principalmente games. É óbvio que a gente não vai falar de tudo isso em todos os programas, a gente só tem uma hora, né? Mas esses são os assuntos que poderão ser falados. Além dos quadros como Mesa Redonda, Revista dos Games, Notícias do Japão, músicas e bate-papo. Para me ajudar ou atrapalhar, teremos dois assistentes fixos. Na mesa de som, Zé Fofinho. Oi, gente, eu sou o Zé Fofinho! E como estagiário e faz tudo, o Cavernoso. Eu sou o Cavernoso, o melhor de todos. Quero dizer que sou o diretor. Corta o microfone dele, Zé Fofinho, já falou demais. E para quem quiser interagir, eu tô ao vivo agora no twitter.com/russo, um zero no final. RUSS e numeral 0. Obviamente se você estiver ouvindo pelo site da rádio, agitaplaneta.com. Planetong significa planeta otaku, nerd e geek. Ué, mas otaku não é um termo ofensivo. E nerd e geek não é a mesma coisa? Bom, para explicar tudo isso, temos um resumo de cada termo logo em seguida. Então sem mais delongas, solta o som, DJ. Geek, gíria em inglês que se refere a fãs de games, tecnologia, eletrônica, jogos de tabuleiro, quadrinhos, desenhos, livros, séries e filmes. Embora frequentemente considerado como pejorativo, o termo é usado pelos jovens sem malícia e como uma fonte de orgulho. Nerd, termo em inglês para alguém com interesse em atividades intelectuais, consideradas inadequadas para a sua idade, como xadrez, ficção científica, ciências, química e física, por exemplo, ao invés de esportes ou algo mais popular. Nerds em geral também são fanáticos por invenções, computadores e tecnologia. Muitas vezes, um nerd não participa de atividades físicas e pode ser solitário. O termo já foi considerado depreciativo, embora hoje tenha outra conotação. Nerds e geeks. Diferenças. Muitos consideram que não existem diferenças e que os termos significam a mesma coisa. Porém, outros acreditam que os dois sejam coisas muito distintas. Uma pesquisa na internet diz que nerd é mais relacionado a estudos e assuntos intelectuais, como ficção científica, ciências e física, por exemplo. Enquanto geek seria associado à cultura pop como games, quadrinhos, desenhos, séries e filmes. Porém, essa pesquisa não é oficial e só serve para mostrar a visão popular sobre os termos. Já nos dicionários da língua inglesa, nerd e geek significam a mesma coisa: pessoas tímidas e inteligentes que se interessam por computadores e pesquisam sobre o que gostam. Otaku. No Japão é um termo usado para designar fanáticos por qualquer coisa, seja games, anime, mangá, computador, militaria, automóveis e até ferromodelismo. Porém no ocidente, e principalmente no Brasil, graças à revista Animax, o termo virou sinônimo de ocidentais fãs da cultura pop japonesa, como games, animes, mangás, cosplay, tokusatsu, lolitas, J-rock, etc. Parte da sociedade japonesa tem uma visão negativa sobre otakus, consideram esse termo pejorativo e acham que foi distorcido no ocidente. Muitos fãs do Japão no Brasil hoje se intitulam anti-otakus, mas outros ainda têm orgulho de serem chamados otakus. Anime, animação em japonês, ou seja, desenho animado feito no Japão. Boa parte dos animes possui sua versão em mangá e se destacam principalmente por seus olhos grandes, muito bem definidos, redondos ou rasgados, cheios de brilho e com cores chamativas, para conferir mais emoção aos seus personagens. Cartoon.
No início, era uma expressão inglesa para desenhos humorísticos acompanhados ou não de legenda, em geral críticas à sociedade ou política. Porém, hoje em dia, cartoon ou toon é sinônimo de desenho animado norte-americano ou ocidental em geral, principalmente os clássicos e os de heróis. Mangá são os quadrinhos japoneses. Vários mangás dão origem a animes para exibição na televisão, em vídeo ou em cinemas, mas também há o processo inverso, em que os animes tornam-se uma edição impressa de histórias em sequência ou ilustrações. Comics. Cômicos em inglês, pois no início as histórias traziam apenas comédias. Hoje é sinônimo de quadrinhos norte-americanos ou ocidentais. Destacam-se as Action Comics, de heróis, como as da Marvel, e DC Comics, onde os personagens em geral têm feições mais realistas, detalhadas e cores vivas, ao contrário dos mangás. Tokusatsu, Tokushusatsue em japonês, traduzido como filme de efeitos especiais. No ocidente se tornou sinônimo de séries e super-heróis japoneses com efeitos especiais, artes marciais, superpoderes, magia e etc. No Brasil, as mais clássicas foram National Kid, Ultraman, Ultra Seven, Changeman, Flashman, Jiraiya e Jaspion. Séries ou seriados de TV norte-americanos ou ocidentais em geral. As séries são divididas em temporadas com um certo número de capítulos que podem se renovar ou não, dependendo da audiência ou dos fãs, e podem ser classificadas em históricas e biográficas, sitcoms, ação, romance, policiais, ficção científica, épica, fantasia, aventura, mistério e terror, dentre outros gêneros. Cosplay, Costume Player em inglês. Ou seja, brincar ou se vestir como um personagem de game, animação, quadrinhos, série ou filmes em geral. Seu praticante é chamado de cosplayer. RPG, Role Playing Game, ou jogo de interpretação de papéis, onde os jogadores assumem personagens e criam narrativas colaborativamente. O progresso se dá de acordo com as regras pré-determinadas, mas os jogadores podem improvisar livremente. O jogo ainda pode contar com um mestre, que seria uma espécie de árbitro. Em geral, são mais colaborativos do que competitivos. RPGs podem ser jogos de tabuleiro, cartas ou ter versões eletrônicas, e atualmente são incentivados pelo Ministério da Educação do Brasil. Games podem dizer respeito a videogames ou jogos eletrônicos em geral, seja para consoles, PCs, tablets ou celulares, e seu jogador amador ou profissional pode ser chamado de gamer. Isso tudo é só para registrar no primeiro programa um resumo dos termos, e ao longo das próximas edições vamos explicar melhor todo esse universo. Fontes: Wikipédia, Jovem Nerd e Olhar Digital. E agora, DJ? Made in Japan.